Bem, pessoal, eu tive um problema com o aparelho de gravação e decidi então fazer esse novo vídeo um pouco mais curto e para falar de algumas coisas a respeito da pandemia, confinamento, coronavírus e assuntos ligados a isso, né? Sobretudo levantando alguns questionamentos que não estão sendo feitos pela grande mídia. Um deles tem relação a algo que foi dito pelo professor Olavo de Carvalho em uma de suas últimas aulas, que, se eu não me engano, está até disponível aqui no YouTube, no canal dele, deve ser a aula 524. E lá pelo meio ele fala algo sobre os cientistas, e sobretudo as pessoas que são educadas nas universidades, que elas acabam não estudando nada fora daquela área de conhecimento. E aí tudo o que eles conseguem enxergar na realidade dependem daquilo ali, ou seja, eles, se é um físico, ele vai enxergar tudo pela ótica da física, se é um economista, tudo para ele vai ser economia, se é um médico, tudo para ele vai ser medicina. E isso até me lembra de uma história que foi contada por um primo meu sobre uma semana de aulas, né, a primeira semana de aulas que ele teve lá num determinado colégio, e estava falando dos professores, né, que sempre diziam assim, vamos supor, vinha o professor de física, disse, tudo na vida é física, tá vendo aqui esse giz? Aí escrevia lá no quadro, se eu consigo escrever aqui é por conta do atrito, e aí se você vai ligar um carro, tem a combustão, e aquilo ali gera uma temperatura elevada, vem as leis da termodinâmica e não sei mais o que, e todo o movimento do carro, né, a aceleração, a velocidade, tudo aquilo ali é física. Aí depois vinha o professor de química, tudo na vida é química, né? Quando você vai ligar um carro, então aqueles componentes, né, o combustível que se junta ao oxigênio com o calor e produz ali os seus produtos que liberam energia e também outros subprodutos como o dióxido de carbono, tudo isso daí é química. Aí vinha o professor de biologia, tudo na vida é biologia, né? Se não fossem os seres humanos, que são seres vivos, o que seria dos carros? O que seria aqui desse quadro, né? Então tudo depende da biologia. Aí vinha o professor de matemática, a realidade pode ser simplificada para uma série de equações. Então quando você está andando de carro, a velocidade, como você calcula isso daí, é uma distância x que é percorrida no tempo y, e aí em função dessas duas variáveis você consegue encontrar a velocidade média do carro. Tudo isso daí é matemática. Aí vem o professor de educação física, tudo na vida é educação física. Quando você vai ligar um carro, você tem que girar a chave e esse movimento já é uma coisa que a gente estuda na educação física, né? Então, o que seria de nós se não tivéssemos os movimentos dos seres vivos, os movimentos dos seres humanos, né? Nada disso daqui existiria. Então, isso daí reflete bem essa coisa que o professor falou na aula dele, né? Porque todos esses professores, eles estavam vendo, enxergando a realidade através daquela ótica, ou do buraquinho, né? Melhor dizendo, que tinha sido cavado pela sua própria, pela ciência, né, que ele estudava, pela sua área de conhecimento, enfim. E o que está faltando no Brasil, né, uma das coisas que falta é você ter pessoas que são capazes de pegar esses diversos conhecimentos e conseguir dar uma interpretação mais global, mais integral da realidade. E aí vamos aqui voltar à questão da pandemia, né? Tem os médicos, assim, epidemiologistas, infectologistas, eles estão concentrando muito no aspecto da necessidade do confinamento, né? Você tem que ficar em casa, não pode sair de maneira nenhuma. Aí se você pega no outro extremo dos economistas, né, muitos deles estão ali falando de que não pode ter o confinamento, né, porque isso vai travar a economia, e a economia também é vida, né, então vidas humanas dependem da economia, e aí traçam a sua linha de raciocínio, e eu acho até que nesse ponto eles têm mais razão do que muitos desses médicos que estão aparecendo aí. Mas voltando para a questão da medicina, tem algumas perguntas que não foram devidamente respondidas, né, por exemplo, muitos dos médicos, inclusive, observem bem, quando eles estão indo para esses programas de televisão, eles falam o seguinte, geralmente na abertura da fala deles, o Brasil é um país de grandes desigualdades. O que eles querem dizer com isso é mais ou menos o seguinte, quem é rico vai conseguir pagar o tratamento e os pobres vão se lascar, em linhas gerais.
Agora tá certo. Só que veja só, desde o início da pandemia, quando ainda não estávamos nem em confinamento, eu já ouvia pessoas dizendo: quando a doença chegar nas favelas, aí é que vai morrer gente. Nada. Então, pronto, vamos citar o caso de um país, a Índia. Como explicar a questão da Índia, né? Um país que tem uma densidade populacional 10 vezes maior que a do Brasil, um país que não tem as condições de higiene que nós temos aqui, um país que está do lado da China, então, portanto, próximo do foco, né, de surgimento da doença, e uma população mais pobre, enfim, tudo que seria contrário, né, ao esperado para uma população que está, na verdade, lidando muito bem com isso. Eles estão sob a taxa de mortalidade do Covid-19 na Índia é muito baixa. E a que se deve isso daí? Um sistema imunológico, né? Como a gente vê aqui, sei lá, nas grandes cidades, você pode ver muitas vezes meninos de rua tomando banho nos canais, assim, né? Aquela imundície toda, e eles não ficam doentes. Né? Por quê? É o sistema imunológico que é forte. Agora, isso daí é uma coisa que muitas vezes não está sendo tratada na mídia. Falar aqui uma outra coisa, isso daí é bem interessante também, que as pessoas, assim, sobretudo aqueles marxistas, né, que falam que o bandido é vítima da sociedade, esse ramo assim, eles, por exemplo, quando teve aquela questão das manchas de óleo nas praias aqui do litoral brasileiro, sobretudo no Nordeste, diziam que a violência iria disparar naquelas regiões. Por quê? Porque as pessoas lá viviam do turismo, só que sem a sua fonte de renda, elas iriam então recorrer inexoravelmente para a criminalidade. Agora vejam só, curiosamente, esse argumento não foi feito com relação à pandemia. E no caso da pandemia, eu acho que teria até mais fundamento, porque realmente eu vejo o risco de saques a lojas, a supermercados, como sendo algo muito mais forte do que o que aconteceu, o que supostamente iria acontecer nas praias, né, com o problema das manchas de óleo. Mas veja só, quando você trava tudo, você congestiona o movimento das pessoas, né? Você impede a sua livre circulação, você as impede até mesmo de trabalhar. E aí o que acontece? Temos uma estagnação econômica e as pessoas vão ficar, então, sem ter como se manter. E aí, o que é que elas vão fazer? É curioso, né, que essas mesmas pessoas que falaram do negócio das praias do Nordeste, aí, que teria esse aumento da criminalidade, não levantaram esse questionamento com relação ao confinamento e à pandemia. Para citar apenas um exemplo, mas assim, são muitas e muitas coisas que podemos falar, algumas coisas estranhas assim, né? Por que não está acontecendo? Voltando a esse negócio das favelas, negócio da Índia, falando, por exemplo, do caso da Itália, eu ouvi também que a região da Itália que era afetada era a região mais rica. E aí diziam a mesma coisa. Quando a doença se espalhar para a região mais pobre, aí o pessoal vai morrer assim, vai ser um desastre e tal. E até agora nada. Então, algumas reflexões, né, breves questionamentos sobre essa coisa da pandemia, do confinamento. Será que as pessoas não estão olhando a realidade através de uma ótica assim muito estreita, né? Algo que diz respeito exclusivamente ao seu campo de conhecimento, à sua área de estudo, e não estão conseguindo enxergar a realidade como ela se apresenta, né? E aí eu deixo esse questionamento para vocês. Então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!